Boa tarde, quinto ano. Nossa aula de português hoje será sobre substantivos, gênero, número e grau, tá? Nós vamos aprender os gêneros, ou seja, como é que identificar, como é que a gente vai identificar aí qual é o gênero, o número, como é que a gente vai identificar qual é o número e o grau do substantivo, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai ver os substantivos, os gêneros dos substantivos, tá certo? Que a gente vai descobrir daqui a pouco o que é gênero, tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos ver aí o número e o grau, tá? A tia vai deixar assim bem separadinho para vocês conseguirem aí assimilar bem legal, tá bom? Então vamos lá. Gênero do substantivo. Os substantivos podem pertencer a dois gêneros. E quais são esses dois gêneros? O masculino e o feminino. Então, quando a gente fala de gênero do substantivo, nós estamos falando aí de masculino e de feminino, ok? Gênero do substantivo, masculino, feminino. Como, por exemplo, o muro, substantivo masculino. A andorinha, substantivo feminino. Entenderam? Gênero do substantivo masculino e feminino. O muro, substantivo masculino. A andorinha, substantivo feminino. Antes de substantivos masculinos, usamos os artigos o, os, e umas. Antes de substantivos femininos, usamos os artigos a, as, uma e umas. Então, para a gente identificar aí se é masculino ou se é feminino, nós vamos utilizar os artigos, tá? Os artigos sempre virão acompanhados do substantivo. Vamos lá agora dar uma olhadinha no outro exemplo, tá? No exemplo que a tia já mostrou para vocês. O muro. Se tem o artigo o, então quer dizer que aqui eu estou me referindo ao substantivo masculino. A andorinha. Se tem aqui o artigo a, então quer dizer que eu estou me referindo ao substantivo feminino. Exatamente. Antes dos substantivos masculinos, o, os, e umas. Antes dos substantivos femininos, usamos a, as, uma e umas. Então, sempre que a gente for falar de feminino ou de masculino, são esses artigos aqui que nós precisamos utilizar, tá? Para diferenciar aí bem certinho qual é o gênero, se é masculino ou se é o gênero feminino, ok? Como, por exemplo, o professor, a professora, o príncipe, a princesa. Observe que aqui a gente utilizou os artigos para definir, tá? O professor, masculino. A professora, feminino. O príncipe, masculino. A princesa, feminino. Certinho? E substantivo sobrecomum. O que é substantivo sobrecomum? Substantivo sobrecomum é aquele que tem um só gênero para indicar o sexo masculino e feminino. Então, no substantivo sobrecomum, a gente não vai ter essa preocupação de colocar o artigo antes ou depois. O substantivo sobrecomum ele vai servir para os dois gêneros. Como assim, tia? Presta atenção. Nós temos aqui o menino e a menina, certo? Ok, um menino e uma menina. Mas o que eles são? Eles são crianças, exato. Então, quando a gente for falar das crianças, a gente não vai dizer o criança e a criança. O criança porque é uma criança menino. A criança porque é uma criança menina. Não, não. No substantivo sobrecomum é exatamente isso. A criança, tanto para o masculino, e a criança, tanto para o feminino, tá? Então, a criança masculino, a criança feminino. É um substantivo sobrecomum, ou seja, os dois gêneros se encaixam dentro desse substantivo, tanto masculino quanto feminino. E aí nós temos outros exemplos. A pessoa pode ser masculino ou pode ser feminino. A testemunha pode ser masculino, como também pode ser feminino. E a criatura, como também pode ser feminino ou também pode ser masculino. Entenderam? Facinho, né? Substantivo sobrecomum, dois gêneros em um mesmo lugar. A gente não precisa aí estar diferenciando. Um serve para os dois, tá?
E substantivo comum de dois gêneros? Bom, se substantivo sobrecomum quer dizer que os dois gêneros estão no mesmo lugar, a gente não vai precisar diferenciar. Substantivo comum de dois gêneros é a mesma coisa? Não. Tem um pouquinho de diferença, tá? Tem um pouquinho de semelhança, mas também tem um pouquinho de diferença. Observa aqui. Ana é uma jornalista. Fábio é um jornalista. Observa que jornalista e jornalista tá igual aqui. A gente não alterou a palavra jornalista nem para se referir a masculino e nem para se referir a feminino. E como é que isso acontece? Acontece por quê? Porque Ana é substantivo feminino, certo? Fábio é substantivo masculino. Ok. Só que o que vai diferenciar aí é o artigo que vem acompanhado do substantivo. Qual é o artigo que está junto aqui de jornalista? Uma. Lembra que eu falei para vocês que para os artigos femininos, para os substantivos femininos, nós usamos o, as, uma e umas? Exato. Então, aqui o artigo é feminino. Então, tá indicando que Ana é uma jornalista. Ou seja, que esse jornalista aqui está se referindo a uma mulher, tá? Entretanto, Fábio é um jornalista. Lembra dos substantivos masculinos? Os artigos que nós temos de utilizar? Exato. O, os, e uns. Fábio é um jornalista. Então, é um artigo masculino. É exatamente esse artigo que está junto do nome jornalista que a gente vai identificar que Fábio é homem, tá? Então, Ana é uma jornalista, ou seja, artigo feminino. Então, quer dizer que Ana aí é uma mulher, ok? Fábio é um jornalista, artigo aí masculino. Então, quer dizer que Fábio aí é um homem, ok? Substantivo jornalista tem a mesma terminação para o masculino e o feminino. Quem indica o gênero é o artigo que acompanha o substantivo. Exato, que eu acabei de explicar para vocês. O que vai indicar se é um homem ou se é uma mulher, feminino ou masculino, é justamente o artigo, tá? Que acompanha o jornalista. Agora, observe esse exemplo aqui em cima, tá? A dentista, o dentista. O estudante, a estudante. A telefonista, o telefonista. A chefe e o chefe. Observa aqui, os substantivos são iguais. Dentista, dentista, estudante, estudante. Telefonista, telefonista. Chefe, chefe. O que está alterando aqui é justamente o artigo. Aqui está a dentista. Então, a gente sabe que está se referindo a um substantivo de gênero feminino. O dentista. Então, a gente sabe que aqui ele está se referindo a um substantivo de gênero masculino, tá? Então, o substantivo comum de dois gêneros é justamente quando a gente utiliza o mesmo substantivo, mas o que muda é o artigo, tá? O artigo que acompanha o substantivo é o que vai aí nos identificar se é masculino ou se é feminino, ok? E temos o substantivo epiceno. O que é o substantivo epiceno? Substantivo epiceno é quando a gente se refere a animal, tá? Sempre que a gente tá falando sobre animal, a gente às vezes não sabe, né? Por exemplo, barata. Como é que eu vou saber se a barata é fêmea ou se a barata é macho? Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou escrever aí para entender, para a pessoa que tá lendo entender se aquilo é macho ou fêmea? A gente vai aprender agora, tá? Observe esses exemplos. A girafa. A girafa é um substantivo feminino, não é? E quando a gente for falar sobre a girafa homem, como é que a gente vai falar? A girafa macho. Entenderam? O jacaré. O jacaré é um substantivo masculino. E como é que a gente vai falar do jacaré quando ela for mulher? O jacaré fêmea. Como, por exemplo, a águia fêmea e a águia macho, tá? Então, observa, quando a gente vai falar de seres humanos, a gente utiliza o artigo. Para masculino, o, os, e umas. Para feminino, a, as, umas e umas, tá? Mas, para a gente identificar aí no epiceno, no substantivo epiceno, a gente vai acrescentar macho e fêmea, tá? Então, por exemplo, a girafa, a girafa fêmea e a girafa macho.
Jacaré, o jacaré fêmea, o jacaré macho. A águia fêmea, a águia macho, tá? Não vamos alterar aí o jeito da pronúncia, vamos apenas acrescentar macho ou fêmea, ok? Legal, né? Legal esses gêneros, né? Isso? Bem legal. Agora a gente já sabe quais são os artigos masculinos, quais são os artigos femininos, o que é substantivo epiceno. Não é legal? Responda aí as atividades que te vai passar, tá bom? Um beijo, meus amores.